Perspectiva isométrica. Exercício 21. Cilindro com circunferência no plano YZ. No exercício número 21, nós temos um cilindro que tem uma circunferência de raio 105 que está no plano YZ. Se nós olharmos as três vistas, a circunferência está na vista lateral esquerda, então ela está no plano YZ. A largura desse cilindro é 90. Então vamos lá. Já havia criado os layers, né? Aresta invisível, aresta visível e linhas de construção. Então inicialmente eu vou desenhar um quadrado. Se o raio da circunferência é 105, ela tem diâmetro 210, o lado do quadrado então vai ter 210. Vou habilitar o layer construção e vou desenhar então, pegar a linha aqui vertical primeiro, né? Plano Y, plano Z, desculpe, 210. Desenhar uma linha aqui no eixo Z. E vou desenhar agora com um ângulo, linhas no eixo Y, de 210 também. Então vou ter uma linha aqui, habilitar a precisão nas extremidades, uma linha aqui, uma linha aqui. E para complementar então esse quadrado em perspectiva isométrica no eixo YZ, vou ter uma linha vertical de 210. Aqui que vai ser desenvolvido a nossa circunferência agora, e depois vou copiar ela no eixo X 90 para trás, no sentido da esquerda para a direita. Bom, então fiz aqui o quadrado, vou habilitar aqui agora a aresta visível. E lembrando, né, nós temos então vértices com ângulos maiores que 90 e vértices com ângulos menores que 90. Nos ângulos maiores que 90, a construção é mais simples. Pego a ferramenta de curva, clico no vértice maior que 90, clico no ponto médio, vou habilitar aqui a ferramenta precisão no meio, ponto médio da linha, né, sentido anti-horário sempre, lembrando. Clico de novo para definir o ponto inicial do arco, ponto final, definir o arco aqui. Depois novamente, né, vou lá na ferramenta de centro ponto ângulo, clico no vértice, clico no ponto médio da linha, para definir o raio, mais uma vez para definir o ponto inicial e depois, sentido anti-horário, para definir o ponto final. Os vértices que têm ângulo menor que 90 graus, esse aqui e esse aqui, né, preciso encontrar aqui o centro do arco. Então vou vir na ferramenta de linha de construção, habilitar o layer linha de construção, selecionar a ferramenta linha e venho do vértice com ângulo maior que 90 graus até o ponto médio da linha, do vértice com ângulo maior que 90 graus até o ponto médio da outra linha, defino aqui então o centro do arco. Habilito de novo a aresta visível, venho aqui no centro, clico no arco, né? Vou habilitar agora aqui a ferramenta de precisão na interseção, clico então aqui agora sim, eu consigo selecionar a interseção das duas linhas, defino o raio, defino o ponto inicial, sentido anti-horário, defino o ponto final. Posso deletar essas linhas aqui. Vou criar então, vou vir habilitar de novo o layer linha de construção. Criar duas linhas. Uma linha do vértice com ângulo maior que 90 graus até o ponto médio da linha. Outra linha saindo também do vértice com ângulo maior que 90 graus até o ponto médio aqui. Tá? Encontrei o centro. Vou habilitar de novo a aresta visível. Vir na ferramenta de curva. Clicar no centro do arco, ponto inicial aqui, né, defino o raio, clico de novo ponto inicial e aí ponto final. Está desenhada aqui a nossa circunferência então em isométrica, no plano YZ, com um raio de 105. Como o nosso cilindro tem 90, eu preciso então copiar essa circunferência 90 no eixo X. Então poderia ir lá digitar @90 com um ângulo de 30 e ela ia copiar. Mas aqui eu vou fazer visualmente, fica melhor também. Tá? Então eu venho aqui no layer construção e vou desenhar uma linha no eixo X, 30 graus, com o valor da largura que é 90. Só vou mudar aqui a precisão para o início. Vou colocar aqui mesmo ela. Então eu preciso copiar essa circunferência para um plano definido nesse ponto aqui. Tá? Como é que eu posso fazer então? Posso selecionar todos os 4 arcos que compõem a circunferência. E aí venho na ferramenta mover copiar. E clico
daqui, que é o nosso plano que está na origem, digamos assim, no zero, no x, até esse ponto aqui, que abriga um plano YZ, que está 90 do primeiro plano. Mantém o original. Ó. E aí tenho então a circunferência lá atrás. Vou pegar essa circunferência, antes de mais nada, e vou alterar o layer por enquanto para layer construção, só para ficar visivelmente melhor aqui de entender quem é que está na frente e quem é que está atrás. Tá? Então essa circunferência está atrás e essa outra aqui está na frente. Tá? Vou eliminar aqui então as arestas das linhas de construção. Tá? Então essa circunferência está na frente e essa aqui está atrás. Para definir quem está, o que está visível e o que não está, vou fazer primeiro aqui as linhas tangentes para fechar esse meu cilindro. Então venho aqui na aresta visível, habilitei, e vou vir aqui na linha. Estou ativado aqui a precisão no meio. Ó, então veio no meio desse arco até o meio do outro. Dou um ESC uma vez. Ainda está com o comando ativo. Ó. Se desativou, se deu ESC duas vezes, desativou. Vai lá no linha de novo. Clica no meio desse arco e nesse aqui. Tá? Agora então eu defini o que é visível e o que não é visível. Tá? Então, lembrando que essa circunferência que está na frente e essa que está atrás, que às vezes embaralha um pouco a visão, a gente fica um pouco perdido, né? Essa parte aqui, ó, toda está atrás do desenho, está atrás, tem uma superfície aqui, né? E uma superfície aqui também. Então essa parte aqui toda está atrás da superfície, a gente não enxerga, a gente vai enxergar só essa parte da frente aqui, ó. Então eu tenho que deixar esse pedaço de arco aqui como aresta invisível e esse aqui também, tá? Além desse, claro. Mas aqui eu tenho um arco que tem metade do arco visível e metade invisível. Então eu tenho que dividir esse arco. Então vou lá na ferramenta dividir, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui nesse ponto e dividir então ó, os dois arcos. E agora fica mais fácil de fazer. Então clico aqui, seleciono esse e esse arco. Todos são visíveis. E esses aqui, ó, que estão depois da linha, esse e esse que está depois da linha também, são as linhas, compõem as linhas invisíveis do meu cilindro. E com isso, então, finalizo esse cilindro de raio 105 que tem a circunferência no plano YZ.